Sejam bem-vindos ao Haja Saúde, o podcast da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo, que lhe dá a conhecer o mundo da saúde de forma descomplicada e informativa. Aqui vamos desvendar os mistérios do corpo humano, entender doenças, desmistificar mitos e recolher conselhos para uma vida mais saudável e feliz. Se já se perguntou qual é a diferença entre uma constipação e uma gripe, como prevenir doenças, como emagrecer de forma segura, ou que tipo de exercício físico deve praticar, este podcast é para si. A cada episódio, um tema diferente da saúde, em conversa com profissionais de diversas áreas da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo. Sente-se confortavelmente neste consultório, acompanhe-nos nesta jornada pela saúde. Olá, eu sou a Filipa Melo e este é o Haja Saúde, o primeiro podcast integralmente produzido no âmbito do SNS. Neste episódio, vamos conversar sobre Alzheimer. Antes do mais, vamos acompanhar uma escritora inglesa, Iris Murdoch, num certo dia de 1996. Ela tem 76 anos e, como fazia todos os dias, dirigiu-se ao supermercado para fazer as compras para as refeições do dia. O marido estava responsável por cozinhá-las. E Iris sai do supermercado e não faz ideia de onde está. Foi precisamente nesse dia que teve a primeira consciência de que tinha doença de Alzheimer. Iris Murdoch irá falecer em 1999. O seu último romance, Jackson's Dilemma, revelou algumas limitações na linguagem, nomeadamente na amplitude de vocabulário. No filme de 2001, Iris Murdoch é interpretada por Judi Dench e nele podemos acompanhar também o que significou a progressão desta doença. Para sabermos mais sobre a doença de Alzheimer, senta-se hoje no consultório do Haja Saúde Ana Massano, médica neurologista, coordenadora do Departamento de Neurologia da ULS do Médio Tejo. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada, com muito gosto. Está aberto o consultório. Vamos lá. Haja Saúde. Ao contrário do que acontece nos outros episódios, eu não lhe vou fazer uma pergunta. Vou-lhe pedir que me diga qual é a pergunta mais frequente que lhe fazem os pacientes quando lhes diz que têm alguma forma, ou suspeita que têm alguma forma de demência. Habitualmente, quando já estamos nessa fase de transmitir ao utente que pode estar a desenvolver uma demência, a principal dúvida e a principal questão é: mas é Alzheimer? Uhum. E isso porque o Alzheimer funciona como quase um bicho-papão, não é? A partir de certa idade, ou em qualquer idade. Mais comumente em idosos. Portanto, quanto mais idosos somos, maior o risco de ter esta doença. E, portanto, as pessoas com mais idade preocupam-se mais. Mas também não é raro pessoas mais novas, porque sentem esse esquecimento, e particularmente aquelas que tiveram alguém na família e viram todo um processo da doença, terem esse medo. E também preocupam-se com isso porque a palavra demência não lhes é tão familiar. Alzheimer é algo que assusta, porque é muito conhecido. Demência, as pessoas não conhecem este termo, não ficam tão assustadas. Mas, na realidade, o Alzheimer é a forma mais comum de demência. Há outras, mas a maior parte das pessoas com demência têm doença de Alzheimer. Demência significa apenas que as pessoas estão a perder capacidades cognitivas que tinham previamente. Seja a memória, seja a linguagem, o comportamento, portanto, o comportamento social, a gestão e o controlo do comportamento, seja capacidades mais executivas, o planeamento. Isto tem pessoas que tenham tarefas mais exigentes do ponto de vista cognitivo. Portanto, qualquer perda desses domínios, que se for prolongada no tempo e não tiver outra causa óbvia, que é algo que nós fazemos depois no processo de diagnóstico, é a exclusão de outras causas para aquelas queixas, mas se elas não existirem, então dizemos que a pessoa está a ficar com uma demência. Sendo que, na maior parte das pessoas, isso vai ser sinónimo de estar a desenvolver doença de Alzheimer, mas não é a única demência existente. Como é que se faz a distinção entre a doença de Alzheimer e outro tipo de demências? Quais são os meios de diagnóstico, doutora?
O diagnóstico de qualquer demência, inclusivamente a doença de Alzheimer, é maioritariamente, ou portanto inicialmente, é maioritariamente clínico. É a história, aquilo que a pessoa nos conta, as falhas que vai tendo, o tipo de falhas que nos põe na pista de uma ou outra demência. Depois existem alguns exames complementares que vão ajudar. A maior diferença é no início da doença, o tipo de queixa, enquanto que no Alzheimer é quase universal que seja a perda de memória. Noutras demências pode não o ser. Por exemplo, na demência frontotemporal, o sintoma inicial reportado habitualmente é uma alteração de personalidade, uma alteração de comportamento ou apenas da linguagem. Numa demência vascular é mais comum termos déficits de atenção, concentração, funções executivas, que para nós funções executivas é o planeamento, a organização, a capacidade de gerir várias informações ao mesmo tempo. E não é tanto a memória. No Alzheimer começa por ser a memória e geralmente a segunda função mais atingida é a orientação no tempo. Portanto, saber em que dia estamos, em que ano estamos, mês, é geralmente o sintoma que se segue. Ou seja, corresponde a este episódio da Iris Murdoch, pouco, não é? Desorientação no espaço, nesse caso já era no espaço, que costuma ser um pouco mais à frente na doença. Já costuma haver desorientação no tempo quando surge o primeiro episódio de desorientação no espaço. Mas isto é a sintomatologia não é igual em toda a gente. Pronto, isto é só o mais típico. Quais são os principais mecanismos fisiopatológicos que estão envolvidos na doença de Alzheimer? O que é que se passa no cérebro? O que é que acontece cá dentro, não é? Aqui dentro, eu estou a pôr a mão na cabeça, para se dar estes lapsos de memória. Ainda não estão completamente estudados, mas há várias hipóteses e aquela que há mais tempo estudada, há mais de um século, desde a descrição da doença, tem a ver com a acumulação de uma proteína que é a beta-amiloide. A beta-amiloide é uma substância que existe normalmente nos neurónios, mas que costuma estar em determinadas quantidades, havendo um equilíbrio entre a sua produção e a limpeza desta molécula. Quando a doença de Alzheimer se começa a desenvolver, existe uma disrupção deste equilíbrio e, portanto, ou que seja produção excessiva ou, mais frequentemente até, uma limpeza deficiente destas substâncias e elas começam-se a acumular dentro das células e isso torna-se tóxico para a célula, para o neurónio, que acaba por morrer, portanto provoca a morte do neurónio. Esta é uma das teorias vigentes e mais aceites, não é? Depois há uma série de outros mecanismos, até mesmo resistência à insulina, inflamação, radicais livres, portanto há toda uma série de outras teorias hipóteses em estudo e que têm vindo a ser faladas. Mas a deposição de beta-amiloide nas células é algo que está comprovado histologicamente, tanto nas autópsias dos cérebros destes doentes, e foi, aliás, desde a descrição da primeira doente, foi aquilo que o psiquiatra que descreveu a doença, portanto o alemão, o Sr. Alzheimer. Viu no cérebro da doente, foi esta deposição anómala desta substância. E depois as células começando a morrer, começa a haver rupturas cada vez maior nas redes neuronais, nas redes que se foram construindo ao longo da vida. E isso vai levar à perda daquilo que aquelas redes faziam. De registros. Exatamente. Portanto, nós quando nascemos temos milhões de neurónios, bilhões de neurónios, na sua perfeita saúde e ainda assim nós não sabemos fazer absolutamente nada. Não é? Temos o reflexo de sucção, temos o choro, temos o acordar e dormir. E não temos mais nada. Tudo o resto, daí para a frente, é uma aquisição. A linguagem, portanto, o falar, o andar, o comer, usar um talher. É impresso nos neurónios, tudo de alguma isso forma. Desenvolve-se através, não é, da aprendizagem e só é possível graças à criação de caminhos, as redes neuronais, ligações entre os neurónios, que depois, estabelecidas, nos vão permitir ter aqueles comportamentos de uma forma praticamente automática? Sim, automática, durante uma vida inteira. Se estas redes começarem a perder as suas células, começam a ficar esburacadas, digamos assim, e perde-se esta capacidade. Perde-se o trajeto, não é? Há buracos no caminho. Exatamente. E, portanto, a pessoa deixa de saber fazer aquela tarefa, aquela capacidade que tinha. Isto é um processo muito lento. Aliás, quando os sintomas aparecem, provavelmente a doença começou 10, 15, 20 anos antes. Se nós formos olhar para os cérebros antes, já começou esta acumulação.
mas não é ao primeiro neurónio que desaparece que os sintomas vão acontecer. Por isso há também uma fase pré-clínica da doença, que nós ainda não temos uma capacidade de detectar. Sabemos isso porque os métodos que se usam em investigação nos permitem ver isso, mas na prática do dia-a-dia, esta fase assintomática, antes dos sintomas, nós não temos capacidade de detectar. Mas é uma doença, tal como o cancro, uma doença que tem a ver com a longevidade humana, não é? Portanto, aumenta o nosso tempo de vida e aumenta mais a probabilidade de nós termos Alzheimer, tal como aumenta as doenças cancerígenas, não é? Sim, porque esses mecanismos de limpeza do cérebro vão também eles falhando com o passar dos anos. O próprio envelhecimento cerebral normal já vai promovendo essa perda de neurónios. Portanto, nós não temos renovação de tecido nervoso, seja ele qual for, incluindo o cerebral. Qualquer neurónio que se perda, fica perdido. Portanto, a nossa capacidade de recuperar, por exemplo, após um AVC, após qualquer tipo de lesão cerebral, é condicionada pela capacidade do cérebro se adaptar com os neurónios que restam, a conseguirem também desempenhar novamente as funções perdidas. Portanto, há a chamada reserva e neuroplasticidade. Mas à medida que o tempo passa, nós vamos gradualmente perdendo estas células por morte, pelo envelhecimento. Pronto, é uma morte, no fundo, programada. E habitualmente não é suficiente para que consideremos que a pessoa tenha doença. É um envelhecimento normal. Mas se estes mecanismos se sobrepuserem, a morte neuronal é muito mais acelerada e começam os sintomas a aparecer. Quanto mais anos vivemos, maior o risco de vir a ter esta doença. É um risco que duplica a cada 5 anos após os 65 anos. Quais são os fatores de risco, doutora? Geralmente agrupamos em fatores de risco modificáveis e não modificáveis. Dentro dos não modificáveis temos fundamentalmente a idade, que era o que estávamos a dizer, portanto não podemos mexer nisso, e também um componente genético que é baixo. Esta também é uma pergunta frequente, é se a minha mãe teve, eu vou ter. Não é considerado para a maior parte das pessoas uma doença hereditária. Haverá 1 a 2% dos casos em que há mutações em alguns genes bem conhecidos, e aí sim, é uma doença genética. Mas já há testes genéticos? Sim, são aplicados geralmente a pessoas em que os familiares tiveram esse diagnóstico. Geralmente são pessoas que têm idade muito mais jovem. Têm Alzheimer, desenvolvem Alzheimer aos 40, 50. Portanto, acima ali dos 60, 65, nós não consideramos muito essa possibilidade. E, portanto, geralmente há uma carga familiar muito grande, várias gerações afetadas e cada vez mais cedo. E essas pessoas, sim, são sujeitas a estudo genético. As outras, a partir ali de 60 anos, 65 para cima, quase consideramos uma doença natural do envelhecimento, sem essa carga genética tão marcada. Mas ter antecedentes familiares aumenta ligeiramente o risco. Mas sendo, doutora, que diagnosticar como doença de Alzheimer é relativamente recente, portanto, 2 gerações, 3 gerações já não há registro, não é? Sim. Há a ideia de que houve alguém demente na família, mas não se sabe o que é, não é? Sim, às vezes eu pergunto se há história familiar e eles dizem que saibamos não, mas eu lembro-me que a minha avó vivia lá connosco, não dizia coisa com coisa, ia para a rua em camisa de dormir e tinha comportamentos que claramente indiciam que provavelmente aquela pessoa tinha uma demência também. Não era diagnosticada. E também as pessoas não viviam tantos anos. Portanto, o diagnóstico tende a aumentar porque a esperança média de vida da população está a aumentar. Claro. E porque os métodos de diagnóstico também são aplicados cada vez mais cedo e as pessoas têm um acesso ao diagnóstico que antigamente não tinham. Mais fatores. Portanto, estes são os não modificáveis. Os modificáveis, que são bastantes, e são comuns às outras demências também. Portanto, acho importante não dizer que são só para Alzheimer, não. Comuns às outras demências, são todos os fatores de risco cardiovascular. Portanto, a diabetes, a hipertensão, o colesterol elevado, o tabagismo, o sedentarismo, a obesidade. Portanto, tudo isto são fatores de risco porque, ao promoverem a aterosclerose, promovem uma menor irrigação cerebral. E com isso também há não só pequenas lesões vasculares, mas a nível da doença de Alzheimer há uma redução da tal limpeza destas proteínas anómalas. E com essa redução há uma acumulação e há a morte dos neurónios. Depois temos também o isolamento social. A baixa socialização é um fator de risco para desenvolver a doença. A solidão não faz bem a ninguém. Exatamente. Na verdade não faz mesmo bem a ninguém, não é, doutora? Não. Havia recentemente em estudos sobre felicidade
que a sensação de a pessoa sentir-se solidão, esteja ou não só, mas sentir solidão, faz tão mal à saúde, sobretudo a nível cardiovascular, como fumar 30 cigarros por dia, que eu achei assim uma métrica muito, muito grande. Não é? Embora haja diferença entre estar sozinho e estar solitário. Exatamente, por isso é que eu disse, esteja ou não sozinho, portanto, sentir-se só, que é diferente, portanto, de estar sozinho. A pessoa pode sentir solidão e estar cheia de gente à volta. É sentir-se desabrigado. Sim. Sentir-se sem contacto social, sem contacto humano, não é? Sim. E é um dos fatores que eu acho que contribui muito, porque os idosos, não é, depois de se reformarem, a pessoa depois de se reformar tendem, pelo menos no nosso país, tendem a isolar-se bastante. Aquela falta do contacto diário com colegas, nota-se muito o declínio a partir daí. Não é raro as pessoas dizerem que, quando perguntamos quando é que isto começou, estava tudo bem até me reformar, depois disso começaram a notar. Não é este o único fator. Começaram a notar também porque começaram a passar mais tempo juntos, não é? Mas há muito isto, a baixa socialização, a falta de um planeamento para o dia, a falta de um objetivo, um dia-a-dia muito rotineiro, pouco exigente do ponto de vista neuronal, também é um fator de risco, ou seja, a baixa atividade cognitiva. Portanto, é diferente uma pessoa que passa a estar apenas em casa com as suas tarefas rotineiras daquela que se inscreveu na hidroginástica, na Universidade Sénior, portanto, que tem muita atividade. E estas pessoas têm menos risco de desenvolver esta doença. Têm mais desafios, têm mais interação. Mais atividade cognitiva. Portanto, reforçam, no fundo, todas essas atividades vão reforçar as redes neuronais já existentes, impedindo que elas se percam. Como eu disse, o cérebro não se renova, mas tem plasticidade. As zonas que nós usamos mais crescem. As zonas, ou seja, recrutam-se mais neurónios, criam-se uma rede maior. As zonas que nós deixamos de usar desaparecem. E todos nós já tivemos essa experiência. Eu costumo dizer aos meus doentes, olha, o número de telefone que eu marcava quando trabalhava noutro hospital e que na altura sabia de cor, neste momento não faço ideia qual é, porque deixei de usar. Portanto, o cérebro tende a não recrutar neurónios para aquela função porque considera não é precisa. Se nós não usamos é porque não precisamos dela. E portanto, se deixamos de fazer alguma atividade, vamos acabar por esquecê-la. Ou seja, esta doença tem muito a ver também, ou pode ter muito a ver com um excesso de informação que nós temos quase e que recebemos de uma forma passiva. O facto de nós cada vez estarmos mais passivos em termos cerebrais também. A doença em si não. Isso não vai desencadear aqueles mecanismos. Agora que uma grande quantidade de pessoas que vêm à consulta com queixas de memória, na realidade não têm esta doença, mas têm sim uma noção subjetiva de que estão esquecidos por estarem sujeitos a tanta informação. Uma sobrecarga. Sim. Estão é um mundo digital, é informação demais. Nós, se pensarmos há poucas décadas atrás, a informação que as pessoas tinham era apenas ali da sua comunidade, eventualmente do seu país, através da rádio. Atualmente não nos chega o nosso país, o estrangeiro, o espaço, e isto em canais de televisão que dão notícias 24 horas por dia. E passado 5 minutos é arqueologia. Exatamente, já é outra. Portanto, há uma sobrecarga. O cérebro acaba anatomicamente e em termos de seu funcionamento não estará assim tão diferente do que era no tempo das cavernas. E portanto, a viver num mundo digital em que a velocidade e até a capacidade de armazenamento, não é? de um computador não tem nada a ver com a nossa. E não deve ter. O cérebro não foi feito para guardar tanta informação. Não temos disco rígido suficiente para tudo isto. Nem memória externa. Mas nem devemos ter. O cérebro foi feito para resolver problemas. Não foi para tentar fixar tudo isto. E todo esse excesso de informação, para além de ser uma sobrecarga, é também muitas vezes ansiogénico. Porque as notícias que estamos a ver, a maior parte das vezes não são agradáveis. São guerras, são doenças, são quase sempre problemas. A maior parte das notícias não são positivas. E isso faz com que a pessoa tenha mais medo, mais insegurança, não ande feliz. E o não andar feliz é um dos fatores. É tal depressão, é tal isolamento, é um dos fatores de risco. Há pouco, quando falava, eu imaginei que é importante fazer uma ginástica, pôr os neurónios a fazer ginástica, sim, não é? Sim. Como um músculo.
Chamamos de estimulação cognitiva. Tudo o que seja novidade para o cérebro é um desafio e é isso que faz realmente crescer essas redes neuronais. Seja consolidar as que já existem, seja criar redes novas, quando estamos a aprender algo novo. E isso é importante em todas as idades. Portanto, um dos fatores de risco modificáveis, desde praticamente a infância, é isto, é garantir uma boa flexibilidade cognitiva, é aprender. E aprender coisas novas. Sugestões práticas, sudokus, palavras cruzadas, aprender línguas? Sim, aqueles jogos de descobrir as diferenças, também é muito bom para treinar a concentração e a atenção. Qualquer jogo, na realidade, obriga-nos àquilo. Alguns programas de televisão também são úteis. A pessoa gosta mesmo muito de ver televisão, ou então também temos pessoas depois com limitações da visão, que já não conseguem fazer esse tipo de jogos, não é? Há programas de televisão que também não são maus. Portanto, nem tudo o que é ver televisão é mau. Como, por exemplo? Programas de cultura geral. Há questões e a pessoa involuntariamente está a tentar também descobrir a resposta, não é? Esse tipo de programas. Documentários. Não ganham dinheiro, mas não ganham o prémio, mas ganham o prémio dos neurónios. Exatamente, que não tem preço. Da ginástica neuronal. Que não tem preço. E esta é uma das estratégias, não só de prevenção, mas depois do diagnóstico feito, é talvez a coisa mais importante que as pessoas podem fazer para evitar a progressão ou para lentificar a progressão da doença. Os comprimidos, não é? Os medicamentos existentes não são ainda muito eficazes, não são cura. Portanto, tentam lentificar a doença, mas se não houver essa estimulação cognitiva, não vão funcionar aquilo que poderiam. Eu às vezes, para os doentes perceberem, eles já ouviram isto muita vez, costumo-lhes dizer que uma fábrica cheia de matéria-prima, mas com os funcionários à boa vida, não vai de lá sair nada. E, portanto, tomar estas substâncias que vão ajudar os neurónios a trabalharem melhor. Se eles não forem postos a trabalhar, também não vai ser milagroso. Ou seja, ter a bicicleta em casa e não andar nela não Exato, vale a pena, não exatamente. é? Ou calçar os ténis não chega. Não chega. E pronto, mas a saúde física, agora por causa de calçar os ténis, a saúde física aqui também é muito importante. O facto de melhorar toda a parte cardiovascular, não é? Melhorar a circulação, melhora os tais mecanismos de limpeza das substâncias anómalas e tóxicas para o cérebro, promove a felicidade, porque sabe-se que sim, não é? Diminui o risco da aterosclerose, das lesões vasculares, e tudo isto é preservar neurónios, é preservar o cérebro. Junto-se à alimentação saudável, nós sabemos quais são os segredos da boa saúde. Sim, e há outro que é muito importante aqui, é o sono. Dormir bem, em qualquer fase da vida, mas acima de tudo à medida que envelhecemos, dormir bem é fundamental para a recuperação do cérebro e para a consolidação de memórias. As memórias consolidam-se no sono profundo. Uma pessoa que não faça sono profundo, por exemplo, ter a apneia do sono não tratada, em que o cérebro está sempre em fases mais superficiais, no fundo está a vigiar se o centro respiratório está ligado ou não, não se permite sono profundo, são pessoas que têm habitualmente queixas de memória, mas estas queixas de memória eventualmente são tratáveis, faz parte do tal diagnóstico inicial em que vamos ver se há qualquer coisa que possa justificar estas queixas de memória sem ser a neurodegeneração, sem ser a doença de Alzheimer, e tratamos primeiro esses fatores. Portanto, se houver uma falta de uma vitamina, nomeadamente a B12, problemas da tiroide, ou apneia do sono, ou depressão, estas situações devem ser tratadas antes de se poder firmar um diagnóstico de demência ou de doença de Alzheimer, porque são tratáveis, precisamente, enquanto que a doença de Alzheimer, à data, não o é. Vamos fazer aqui um pequeno intervalo para escutarmos a Diana Ralha e as informações úteis de hoje. Voltamos já de seguida. Até já! A propósito do Dia Mundial da Consciencialização do Autismo, que se celebra todos os anos a 2 de abril, convidámo-lo a embarcar numa jornada de descoberta sobre o espectro do autismo. Mais do que um diagnóstico, o autismo é uma tapeçaria complexa de experiências, talentos e desafios. A comunidade científica reconheceu recentemente que o autismo se manifesta de forma tão diversificada que é preciso falar num espectro. Isso significa que o autismo abrange uma ampla gama de características e necessidades e que cada pessoa autista está em algum lugar desse espectro. A mudança para o termo espectro reflete uma compreensão mais profunda do autismo.
Permite reconhecer a individualidade de cada pessoa autista sem classificá-la em categorias rígidas, mas como identificar precocemente o autismo. Atrasos na fala, dificuldades em interagir socialmente, comportamentos repetitivos e interesse intenso em tópicos específicos são apenas alguns exemplos. É também importante salientar que o autismo não tem cura, mas sim intervenções que visam melhorar a qualidade de vida e promover a autonomia. Essas intervenções podem incluir terapias comportamentais, ocupacionais ou acompanhamento psicológico. Se suspeitar que alguém da sua família é autista, como por exemplo o seu filho, é fundamental procurar um profissional de saúde qualificado. O diagnóstico precoce e o acesso a intervenções adequadas podem trazer grande diferença na vida de uma pessoa autista, permitindo que ela desenvolva as suas habilidades e alcance todo o seu potencial. Muitos adultos vivem sem diagnóstico, enfrentando desafios na comunicação, interação social e adaptação de rotinas. O diagnóstico tardio pode ser libertador, permitindo que a pessoa compreenda mais sobre si própria e procure o apoio adequado. De facto, o autismo não é uma condição linear. A neurodiversidade é uma realidade e cada indivíduo autista é único, tal como não há duas pessoas neurotípicas iguais. Se quer saber mais sobre autismo, pode abordar este tema com o seu médico de família, ligar para o SNS 24 808 24 24 24 e selecionar a opção 4 para acompanhamento psicológico ou então consultar o site do SNS. Estamos de volta ao Haja Saúde com Ana Massano, médica neurologista, coordenadora do Departamento de Neurologia da ULS Médio Tejo. Hoje estamos a falar sobre doença de Alzheimer. Doutora, há um outro lado desta questão, que é um lado complexo, difícil, que é o lado dos cuidadores, aqueles que estão ao lado desta pessoa. Antes de mais, há aquela fase em que a pessoa ainda está cá, digamos, não é? Sim. Que é provavelmente a fase mais difícil, que começa a ter que o cuidador entrar dentro daquela nova esfera de vida. Sim. A doença, tanto quando se começa a manifestar, já dissemos que há aquela fase pré-clínica em que, se olhássemos diretamente para os neurónios, já haveríamos alterações, mas não são suficientes para provocar alterações exteriores, visíveis. Quando a pessoa se começa de facto a queixar da perda de memória, das dificuldades em executar tarefas que habitualmente eram fáceis para ela no dia-a-dia, começa o processo de diagnóstico e, uma vez firmado, depois nós costumamos acompanhar os doentes pelo menos de 6 em 6 meses, quando não é necessário mais do que isso, quando há alguma estabilidade, e vemos a doença evoluir habitualmente assim em 3 estadios, ligeiro, moderado ou doença grave. Nas fases iniciais, o doente sofre bastante com a situação porque se apercebe perfeitamente das suas falhas e das suas dificuldades, tem medo de ter a doença. Mais uma vez, quem já observou essa doença em algum familiar ou amigo tem mais ainda, não é? Tem mais receio do que é que possa vir a acontecer. Medo do peso que vai dar aos outros. Medo de, às vezes até eles dizem, das figuras que poderei fazer se não controlar o meu comportamento. E nessa fase inicial em que os lapsos até são bastante ligeiros, se calhar são lapsos que até nos acontecem a todos nós, o que é que eu vinha aqui buscar à despensa, onde é que eu deixei os óculos, mas que nestas pessoas se começam a tornar repetidos, muito repetidos. É a fase dos post-its, exatamente, em que as pessoas põem post-its, sim, não é? Algumas delas. Eu costumo dizer, é como arranjar um disco externo para a nossa informação, começar a escrever tudo, começar a ter tudo muito visível, já que não podemos confiar na memória, temos que ter as coisas em sítio em que os nossos olhos batam, sem nós fazermos por isso. E é uma fase em que as rotinas em casa podem ser muito importantes. E todos têm que participar nisso, também o resto da família. Se um determinado objeto está sempre naquele sítio, se nós tivermos esse hábito de pôr sempre naquele sítio, porque os hábitos são involuntários, automáticos, é o sítio mais provável a procurar quando não sei do dito objeto.
E aí é fundamental que o resto da família também cumpra, não é? Eu costumo dizer, olhem, ninguém anda à procura geralmente do chapéu de chuva na casa de banho, porque todas as casas têm à entrada o chapeleiro. E antigamente até o chaveiro, não é? A maior parte das pessoas tinha chaveiro. Atualmente a chave já não faz tanto isso, não é? Mas se tivermos um lugar para cada objeto, pode facilitar muito a vida do dia-a-dia. Se escrevermos tudo, se pusermos alarmes no telemóvel, tudo isso vai facilitar, porque também não há vantagem nenhuma em querer exercitar a memória dessa forma. E o que mais custa nesta fase, portanto, é a pessoa que tem mais sofrimento. Os cuidadores aqui ainda não têm geralmente uma sobrecarga grande, podem às vezes não ter paciência para as falhas, não se aperceberem ainda que é doença. Porque de resto a pessoa ainda está muito funcional e muito autónoma e, portanto, às vezes não há uma compreensão muito boa desta fase da doença, o que agrava o sofrimento de quem a tem. Depois, num estadio mais intermédio, as falhas começam a ser maiores, começam a interferir nas tarefas de rotina do dia-a-dia. No cozinhar, no tratar da casa, na medicação, a gestão da medicação. Acontece frequentemente as trocas, depois tomaram a mais ou tomaram a menos, com consequências, às vezes mesmo com idas à urgência e problemas que depois percebemos derivaram das confusões que fizeram na medicação, e é aí que os familiares começam a ter que prestar mais ajuda. É muito bom ver na consulta que há familiares que conseguem de uma forma muito natural, quase, conseguem fazer parecer muito natural, e isso reduz muito o sofrimento da pessoa, porque não faz sentido estar sempre a confrontar a pessoa com as suas falhas, mas há familiares que pensam que assim estarão a exercitar a memória, vão insistindo nas questões, por forma a que a pessoa, depois de muito pensar, vai lá chegar, e se calhar até chega, mas este processo de insistência vai causar ansiedade no doente. Que é contraproducente. É. Portanto, é uma fase em que é necessária uma solidariedade com o doente. Quando as relações familiares já não eram boas, aqui é muito difícil, porque não se conseguem construir nessa altura, não é? Nesta altura é preciso, para ter paciência, para ter a ajuda correta, é preciso muito amor. E se não o havia antes, é uma fase em que começa a ser muito complicado. E depois o estadio mais grave, em que a pessoa de facto perde todas as suas capacidades, inclusivamente às vezes não, frequentemente, o andar. E o reconhecimento dos outros. O saber que aquilo é um familiar dele, precisamente, e quanto mais novos são os elementos da família, mais rápido se perde essa memória, porque a tendência é perder a memória da mais recente para a mais antiga. Portanto, frequentemente deixam de conhecer primeiro os netos, depois os filhos, e começam a falar como se estivessem na sua infância. Onde é que você vai? Eu quero ir, a minha mãe está à minha espera. É uma regressão. Sim, completamente. Vivem aquilo que está à tona da consciência deles são memórias muito antigas. Não tendo as recentes, têm aquelas mais antigas. É frequente tratarem os filhos por mãe ou por pai, porque apesar de tudo é um adulto que se percebe que é da família e que está ali a tomar conta deles, está a ajudar a tomar banho, está a dar comida à boca. Portanto, é frequente nessas fases avançadas ou não conhecerem de todo, tratarem como se fosse um estranho, você, aquela senhora, ou acharem que é o irmão ou que é a mãe, que é um familiar da sua infância. E esta fase é muito mais difícil para o cuidador, porque é a fase em que estão realmente a sensação de estar a perder aquela pessoa. Se aquela pessoa nem sequer sabe que é a minha mãe ou o meu pai, é muito triste, não é? E em princípio os pais e as mães são feitos para cuidar dos filhos, portanto há uma inversão que é contra a natura, não é? Quase. Mesmo em coisas que a gente vê que se calhar já são um bocadinho perigosas, é difícil contrariar os pais. Os pais dizem que não querem, o filho não tem essa capacidade. Às vezes não poucas, que eles chegam ao consultório e diga-lhe se faz favor isto ou aquilo, que ele a mim não me ouve. Mas ouve o médico, e nota-se também, por exemplo, problemas comportamentais têm em casa para aquelas pessoas, e se forem para um centro de dia, tranquilo. Não, portam-se muito melhor, digamos assim. Ou seja, passam como se fosse uma fase de infância e de adolescência. É, um bocadinho. Sim. Às vezes as pessoas perguntam, doutora, aconteceu isto assim ou assado? Isto é normal na doença? E às vezes as perguntas são tantas que eu, não querendo que ninguém julgue que isto é infantilizar a pessoa, nada disso, mas costumo dizer, olha, lembra-se como viu o seu filho progredir, a maneira como aprendeu as coisas. Aqui vai ver o processo contrário. Portanto, ele primeiro vai largar a faca, não vai conseguir cortar os alimentos. Depois só vai usar uma colher. Vai haver um momento em que até a colher é difícil e acabamos a pôr a mão.
na comida e a comer à mão. E outra altura em que vai olhar para o prato sem saber o que fazer com ele. E se ninguém o alimentar, ele também não se vai alimentar sozinho. Portanto, e isto vai-se passar para tudo. Também para o caminhar, também para o vestir. As pessoas deixam de saber como se veste uma camisola e tentam pô-la pelos pés, por exemplo. Portanto, tudo aquilo que foi aprendido ao longo de anos na nossa infância, nesta doença pode-se perder. Há velocidade que é variável de pessoa para pessoa e também é variável, lá está, conforme a reserva cognitiva daquela pessoa, conforme a estimulação que lhe seja feita. A ginástica neuronal. Sim, se começamos a fazer tudo por ela e não a chamamos para nada, e às vezes as pessoas fazem isso com toda a boa intenção, que é, se ela não consegue fazer, eu vou fazer por ela. Como com as crianças. Exatamente, mas não é bom. É bom tentar incluir a pessoa, mas mantendo a supervisão e a orientação. Mas é muito difícil, são tantas coisas, não é? É muito difícil. Há pessoas que conseguem, há outras que até ao fim da doença, ou ao fim da vida daquela pessoa, não conseguem aceitar e passar da fase da revolta de porque é que o meu familiar teve isto. Há outras que conseguem, fazem as pazes com o assunto, digamos assim, e são ótimos cuidadores. Porque um cuidador que esteja ele exausto, e muitos ficam, mesmo bons cuidadores, mas 24 sobre 24 é muito, um cuidador exausto depois também não consegue prestar os melhores cuidados à pessoa. Mas esta é uma fase em que nos preocupamos mais com os cuidadores do que com os doentes, porque os doentes estão, regra geral, sem queixas. É uma fase de alinhamento e apaziguamento. É frequente nas fases intermédias haver muitas alterações de comportamento, agitação, delírios, alucinações que carecem de medicação e às vezes até bastante. E depois nesta última fase até já estão tão parados que a gente começa a tirar toda essa medicação. Estão lá no mundo deles, como nós costumamos dizer, e estão em paz aparentemente. Assim não tenham fome, nem frio, nem os cuidados básicos assegurados e, regra geral, aqui não, nas fases mais terminais não temos de parte do doente a noção de haver sofrimento. Porque já não faz a comparação como eu era, como eu estou, o que eu sabia ou o que eu não sabia. Nem sequer pensa isso. E, portanto, não havendo essa consciência, não há sofrimento. O contrário para os familiares, que aqui vem toda uma perda da pessoa que era e quase que fazem um luto aos bocadinhos. Eles não perdem aquela pessoa, eles dizem muito isto, não perdi a minha mãe ou o meu pai no dia em que ele morreu. Fui perdendo. E como é que se lida com a pergunta, que deve surgir muitas vezes, qual é a esperança de vida para o meu familiar? Eu costumo dizer que não tenho bola de cristal. Eu não gosto de dar um número. A verdade é que tenho pessoas a quem diagnosticamos como Alzheimer e que ao fim de 15 anos parece que até nem gravaram por aí além, ainda andam, com muitas ajudas, é claro, mas ainda andam. E temos outras que em 2 anos fazem todo o percurso de acamar e morrer. Portanto, em média, estatisticamente, a doença de Alzheimer fala-se entre 5 a 8 anos. Mas é muito variável de pessoa para pessoa, é variável conforme os cuidados que a pessoa tem, a dita ginástica neuronal, se fez ou não fez antidemenciais e tudo o que ela era previamente também. Foi a conversa com Ana Massano sobre Alzheimer. Muito obrigada por ter estado connosco, doutora, no Haja Saúde. É um tema bastante difícil, mas creio que foi muito esclarecedora. Muito obrigada. Nada, obrigada eu pela possibilidade de partilhar também um bocadinho da nossa experiência, que é diária, com estes cuidadores e com estas pessoas que sofrem de uma doença que é má, é terrível, mas que é muito comum. E, portanto, quase todos nós haveremos de contactar mais de perto ou menos de perto algum familiar ou amigo. Nós vamos acabar por ver esta progressão. Voltamos daqui a 15 dias neste consultório que lhe diz tudo, mesmo tudo sobre saúde, pela sua saúde, para que haja saúde. Fique bem. A Unidade Local de Saúde do Médio Tejo dá a resposta direta a cerca de 170 mil utentes em 35 unidades funcionais de cuidados de saúde primários e 3 hospitais. Dr. Manuel Constâncio, em Abrantes, Nossa Senhora da Graça, em Tomar e Rainha Santa Isabel, em Torres Novas. Iniciou atividade em janeiro de 2024, a partir de uma reestruturação do modelo organizativo do SNS, para mais e melhores cuidados e uma relação mais próxima com a comunidade dos concelhos de Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zézer, Mação, Sardual, Tomar, Torres Novas, Vila Nova da Barquinha e Vila de Rei. Obrigada por estar connosco neste podcast. Subscreva-o e marque-o na agenda. Siga-nos nas redes sociais. Estamos juntos para cuidar de si e dos seus. Haja saúde.